próximo nível é exatamente isso. Eu ter essa percepção de que a minha visão ela tem que ser de longo prazo e a maior parte das tarefas que eu faço tem que ser as que geram resultados de longo prazo. Isso é pensar estratégico. E operacional, às vezes as pessoas confundem, eu gosto de esclarecer isso. Ah, mas a operacional eu tá lá na oficina, eu tá lá na entrega carregando caixa, isso é operacional também. Sim. Mas a compra é operacional, o pagamento de uma conta é operacional, a cobrança de um cliente é operacional, eu dizer para um gerente o que ele tem que fazer para a equipe dele fazer é operacional também. Então, isto não vai mudar o nível da empresa. Qual a régua que eu acredito que você tem que fazer no teu dia a dia? A régua é bem simples. Você olha uma tarefa, analisa aquela tarefa e faz a seguinte pergunta. Qual o impacto, se essa tarefa der um grande resultado, qual é o tempo do impacto dessa tarefa? Se for meses, se for anos, ela é estratégica. Já vou dar um exemplo para clarear. Se for horas, minutos, dias, ela é operacional. Vamos trazer para um exemplo prático. Ah, eu sou o meu melhor vendedor e tem um negócio grande, vai trazer um monte de dinheiro. Eu vou lá e faço aquela venda. Beleza, agregou um monte de dinheiro. Mas esse dinheiro eu vou gastar talvez em pouco tempo. É um resultado de curto prazo. Então ela é uma tarefa operacional. Só que em vez de eu investir meu tempo em estar ali fazendo todas as vezes que vem essas vendas melhores, eu estar lá na venda para garantir que ela aconteça, e se eu investir tempo em pegar a minha equipe do meu time comercial, o meu gerente lá da área comercial, e treinar eles, criar um processo, criar uma forma padronizada para que eles também consigam trazer esse tipo de resultado, vai multiplicar. Isso multiplica, mas isso é um resultado de curto ou longo prazo? Longo prazo. Então é uma tarefa estratégica. Esse é o filtro. O resultado daquela ação do empresário é um resultado de longo prazo. O resultado daquela ação do empresário é de curto prazo. De operário é curto prazo. O estrategista é aquele que está enxergando longe, resultado de longo prazo. Exato. E essa é a diferença do empresário de verdade para o funcionário da própria empresa. Exatamente. Então, se eu vou olhar assim, ó, puxa, meu setor comercial, se eu tô lá performa, tem resultado. Beleza, mas aí a empresa começa a crescer, 30, 40, 50, 100 funcionários. Você não consegue ficar só no comercial. Se todos os outros setores estão lá dependendo de você, como é que você vai se dividir? Ah, mas peraí, a minha cobrança funciona melhor como eu tô lá. A minha entrega funciona melhor como eu tô lá, quando eu tô lá. E aí? Vai se dividir? De que jeito? Você entende que chega um ponto que não tem mais como ter os olhos em todas as coisas ao mesmo tempo, né? Não tem. Eu cheguei a pensar, na nossa época, que a gente vivia essa rotina de apagador de incêndio, de trabalhar 14, 16 horas por dia, nesse exemplo que você deu do nosso filho, eu chegava a sonhar em ter clones meus. Péssima ideia, né? Teus clones só iam gostar de fazer daquilo que você gosta. Eu ia ter 10 clones programador dentro da empresa, né? Ia adiantar o quê? Ia resolver um setor só, talvez, porque o resto eu odiava fazer. Não ia ter nem o clone pra tirar o lixo. Não ia ter nem o clone. Daquele nem filme, pra fazer o café, né? Aquele filme, inclusive, é bem divertido. Eu, minha mulher e minhas cópias, né? Que ele falava dessa questão dos clones, né? Aí tinha o clone do clone que eles fizeram só pra tirar o lixo e no final ele não queria tirar o lixo. Então, não ia resolver a minha vida. Mas então, eu acho que próximo nível é exatamente isso. Eu ter essa percepção de que a minha visão ela tem que ser de longo prazo e a maior parte das tarefas que eu faço tem que ser as que geram resultados de longo prazo. Isso é pensar estratégico. E aqui, Cris, às vezes eu ouço muito essa pergunta assim, ó, Campa, mas eu gosto de vez em quando estar lá na oficina, eu gosto de vez em quando estar lá na cozinha, eu gosto de vez em quando estar na contabilidade. É errado eu fazer isso? Não. Não é errado. Quando que eu vou fazer esses serviços operacionais? Quando eu quero testar um processo novo, um jeito diferente de fazer, ou tô afim, não, hoje eu vou lá, vou botar meu uniforme, meu jaleco, meu crachá e vou lá para atendimento. Beleza, vai! O que não pode é você não estar lá, as coisas não acontecem. Isso tá errado. Isto é pensamento de dono operário, pensamento de curto prazo. Não vou levar minha empresa ao próximo nível. Então, se a gente vai olhar assim, a diferença de um empresário funcionário dele mesmo é a escravidão.
É aquela maneira de pensar que é de um escravo do próprio negócio, que se ele não tá lá, nada acontece. Por mais que ele tenha equipe, por mais que ele tenha gerentes que causam erros, falhas, atrasos, incêndios que voltam para o dono resolver. Agora, quando o dono é estrategista, seguindo a tua linha de raciocínio, o dono é estrategista, ele cria um ecossistema da empresa dele, uma metodologia de trabalho na empresa dele, em que cada pessoa que entra se adapta a trabalhar naquele jeito de ser daquela empresa, naquela cultura da empresa. Entende a responsabilidade. Entende por que ele faz o que faz. Tem o caminho para cumprir essa responsabilidade. Tem toda a documentação para entender como é que é o seu espaço dentro da empresa e a sua função dentro da empresa, da onde vai até onde vai, para não atrapalhar os outros e não deixar de fazer aquilo que é responsabilidade dele. Isto é ser estrategista, é criar uma empresa desse jeito e nunca mais ser dependente dele. É uma empresa que funciona sem depender do dono, gerando mais lucro e mais independência. Independência, inclusive, é tempo para tirar férias. De 40 dias, que nem você falou, sem estar iludido, né, Campo? Sem estar iludido, exatamente. Uma coisa é eu achar que a empresa não depende de mim, outra coisa é ela não depender de verdade. E o teste é bem simples. Isso aqui é um negócio bem comum. Minha empresa não depende de mim, esse exemplo que você contou. Mas ela está dependendo de 2, 3 pessoas, 2, 3 gerentes que tem lá na empresa. E aí quando essas pessoas saem, o que acontece? E o pior é quando ele pede miseravelmente, quase de joelhos para essas pessoas. Fica, pelo amor de Deus. Ou tem que pagar e a pessoa mais. Vai lá e diz, 60 mil de dívida, eu falei, né? De prejuízo de cada um dos 3 últimos meses. Vai lá e diz assim, se você não dobrar o meu salário, eu não fico nem um minuto mais aqui na empresa, não espero nem você voltar de férias. E aí o que faz? Come na mão. Come na mão. Exato. Come na mão. Exato. Daquela pessoa. Então, isso não é estar no próximo nível. Estar no próximo nível, muitas vezes, é o entender que eu preciso buscar essa preparação. Ninguém nasce sabendo, como a gente falou antes, né? Boa. Aí é a questão. E esse buscar, nesse caso, teria 2 caminhos, não é? Primeiro é demitir esse líder, demitir esse gerente e contratar um outro gerente sem preparação para estar nessa empresa. E o outro caminho é o empresário se preparar, saber exatamente aquilo que precisa ser feito para a empresa dele ser uma empresa que é independente e lucrativa, estando no estratégico. É o empresário estar preparado para não ser iludido por qualquer um que chega cobrando muito mais que a média do mercado. Deixar de ser palhaço dos outros. Não, e assim, às vezes, né, Cris, pode parecer assim, mas então eu tenho que entender de tudo. Já ouvi muito essa pergunta, então quer dizer que eu tenho que entender tudo? Não. Por exemplo, na Viva Positivamente, uma das coisas assim que eu acho que é um dos maiores investimentos que a gente tem é o tráfego nas redes sociais. Eu não entendo patavinha nenhuma de tráfego. Mas os gestores de tráfego não enrolam, nem eu e nem você. Não, Por quê? Porque eu entendo os conceitos, eu entendo qual o resultado, o que tem que acontecer. Agora, ir lá fazer, eu não tenho a mínima ideia de como faz. Mas eu sei o resultado. E sabendo o resultado, esta inteligência hoje do que tem que acontecer está dentro da empresa, está documentado, está organizado, está estruturado. Então não interessa a pessoa que está ali. Saiu um, entrou outro, não tem problema. Eu não estou dizendo que as pessoas são descartáveis. Não é isso. Mas você não pode ter essa dependência. Você tem que ter inteligência no negócio e não inteligência nas pessoas. Pessoas inteligentes, sim. Mas que estão num negócio inteligente. E o negócio inteligente, ele não conta só com pessoas inteligentes, não. Eu conto com a inteligência do negócio. As pessoas inteligentes vão reforçar esse negócio. Isso é que faz a diferença. Exatamente. E tu falou dessa questão da gestão de tráfego. Nós já, na nossa época de Viva Positivamente, trocamos alguns gestores de tráfego nessa história. Claro. Um foi embora porque foi morar no exterior, o outro porque fez um negócio diferente. Cada um tem a sua história. Aonde que eu quero chegar com isso? É que você não precisa pensar assim, desde que eu abri a minha empresa, eu tenho uma pessoa que está lá há 20, 30 anos comigo. Legal. Legal, bacana. Se ela estiver progredindo junto com a evoluindo, empresa, evoluindo, beleza. Então ela pode continuar ali onde tem o ganha-ganha. A empresa ganha e essa pessoa ganha também. Ótimo, perfeito. Mas dentro desse meio do caminho tá engraçado, né? No meio desse caminho, a gente também precisa olhar assim, tem pessoas que não evoluem.
Essas pessoas, elas vão ficar no meio do caminho e você não precisa ter culpa por causa E disso. tá tudo bem. Você pode dizer assim, mas eu tenho gratidão por essas pessoas. Tá tudo bem, tem gratidão, já pagou o salário dela Não também fez para favor, agradecer. né? Não fez favor. Não ficou devendo para aquela pessoa. Então deixa ela aí. Você também coloca outra pessoa no lugar. Então continua sendo um ganha-ganha. Ela tá ganhando no outro lugar e você tá ganhando porque essa pessoa já não estava feliz ali onde ela estava trabalhando. E tá tudo bem também. Você não precisa ter culpa por ter que retirar uma pessoa de uma função que ela não estava mais executando bem, ou ela pedir demissão de um negócio que para ela não estava mais fazendo bem. Tá tudo certo. Agora tem um detalhe também. O empresário chegar no próximo nível é não deixar isso estourar. Porque às vezes tem gente que fica postergando esse tipo de situação, como você falou. Não, o cara tá comigo há 30 anos, e lá em 1900 antigamente ele me ajudou pra caramba, então eu tenho uma gratidão. Poxa, mas e eu acompanhei se essa pessoa está evoluindo? Eu acompanhei por que ela não tá mais performando? Por que ela não tá mais entregando? Então, se eu deixo estourar, a responsabilidade é de quem? E eu gosto de falar assim, ó. A empresa é sempre reflexo do dono. Não tem jeito. Fato. É reflexo do dono. Quer mudar a empresa? Muda o dono. Começa por aí. Por isso que eu sempre falo isso, tá? Empresa para ir pro próximo nível, preciso, antes de tudo, o empresário ir pro próximo nível. Então vamos deixar o convite aqui, dá uma joinha para nós, dá uma curtida, comenta o que você gostou, o que você aprendeu. O nosso grande abraço. Desejamos que você viva Positivamente.